Boa noite. Preparados? Sim. Ao encontro do mestre. Quem está querendo encontrar o mestre? Tem gente que vai dizer assim, eu quero, mas não tenho pressa. Mas a gente pode encontrar com ele sem desencarnar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa penúltima... Temos encontro de Jesus. Eu ia falar sobre isso depois da prece, bem lembrado pela Paulinha. A nossa penúltima aula do nosso curso. Estamos no último capítulo, capítulo 10, ao encontro do mestre. Vamos fazer metade hoje, um pouquinho mais da metade hoje, metade semana que vem. Como eu e a Cris estamos já morrendo de saudade dos personagens e de vocês, a gente hoje vai até às 10h30 da noite, pela quantidade de slides. Semana que vem também, antes das 11, a gente termina, prometo. Então vamos fazer o nosso evangelho. Opa! O evangelho é do capítulo 19, a fé remove montanhas, item 2, diz assim, olha, as montanhas que a fé desloca... Vamos pensar no Paulo, vamos pensar na fé do Paulo, gente. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Ele se deparou com isso? Má vontade, resistência, não? Preconceito. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, ele não encontrou isso não, né? E as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Foi assim que ele venceu, com a fé. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então vamos aqui, inspirados por essa fé robusta que Jesus nos ensinou, Kardec colocou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente está aprendendo esse ano todo, vendo o exemplo de Paulo e de tantos outros cristãos. Vamos então nos unir em pensamento, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, estudando essa obra tão abençoada, que possamos estar presentes aqui, com nossa mente, com nosso coração, inteiros na aula de hoje, absorvendo mais dos ensinamentos tão importantes desse livro, para que a gente possa absorvê-los e colocá-los em movimento no nosso dia a dia. Que os bons espíritos estejam juntos de nós, nos apoiando, nos socorrendo, para que tenhamos uma noite proveitosa de estudos, que assim seja. A Cris mandou um beijo para todos, ela não pôde estar aqui hoje, semana que vem estaremos juntos na nossa última aula, e deixamos de colocar o slide, foi uma falha nossa. Lembrar a todos do encontro de Jesus, no último domingo do mês. Quem aqui nunca esteve no encontro de Jesus? Essa turma de veteranos. Jorge nunca teve? Então está intimado a vir aqui. Boa noite, Luiz. Eu não estou lembrando se é 9 ou 9h30. Paulinha, lembra de cabeça? Não, 9 horas. 9 horas, dia 26, o último domingo de novembro. E o tema é... Não é esse. Fala direitinho o tema. O grande médico das almas. A gente que ficou esse ano todo aí nesse encontro com Jesus, através de Paulo e através de Estevão, vamos fechar o nosso ano no domingo, o último domingo vai ter aqui, vai ter na Barra e vai ter no Lara 1 para a comunidade. Então, perdão, Lara 2, e vamos todos nos encontrar nesse último dia, tá? Hoje a gente não pode bobear não, senão realmente vai sair daqui às 9. Semana passada eu não estava, mas eu assisti a aula online no dia seguinte, aliás, uns dias depois. Então vamos lembrar que demos o capítulo inteiro, o capítulo 9 foi todo na semana passada,
E vamos lembrar rapidinho, eles já tinham embarcado para Roma, né? O Paulo tinha pedido lá, apelou para César, embarcaram para Roma, e na embarcação ele ganha a ascendência moral sobre toda a tripulação, pelo comportamento dele, pela sabedoria dele, pela forma com que ele se expressa. Tinha excesso de carga e de pessoas. No primeiro momento sofre uma ventania, tem uma parada. Nessa parada ele sugere ficar o inverno todo lá em Creta. Ninguém dá bola para ele. O que acontece? Tem um furacão, depois de uns dias de calmaria, chega um furacão, a embarcação fica à deriva durante mais ou menos 2 semanas e todo mundo sofre muito, né? Enjoo, jogam as coisas no mar, o trigo, aquilo que não era fundamental. Depois disso eles conseguem chegar em Malta. Ele sobrevive a uma picada de uma víbora venenosa, ele depois é tido como uma divindade lá, um tribuno também da região o conhece, o abriga, dá um espaço para fundar uma igreja. Passam lá o inverno todo, né? Agora ninguém mais queria ter chance de navegar no inverno no Mediterrâneo, já tinha aprendido que não é uma boa ideia. Depois do inverno eles partem finalmente para a Itália, fazem uma parada na Sicília, e aí ficam sabendo, nessa parada na Sicília, de que os cristãos já vinham sendo exterminados em Roma. Então, uma perseguição implacável estava acontecendo em Roma. Quando chega em Roma, ele consegue, não precisa ficar na prisão, ele fica numa pensão ou uma casinha perto da prisão, se alimentando lá na prisão. Prega os judeus na sua casa e aí percebe que precisa ainda levar muitos ensinamentos aos judeus. Aí ele tem a ideia da Epístola aos Hebreus, que ele escreve sozinho, todas as noites, lembra? Durante 2 meses, e até uma epístola bem diferente das outras. 2 anos se passam, ele cura também uma pessoa importante, o Acácio Domício, que estava cego, e aí ele consegue a sua absolvição. Ele é influente, ele mexe os pauzinhos. Eles constatam que o processo era fútil, né? Não tinha nada relevante para ele estar preso tanto tempo assim, né? 2 anos aqui, 2 anos lá, mais uns meses que não estão sendo contados. Olha só, que injustiça. E ele finalmente é absolvido. Depois que ele é absolvido, ele em 1 mês visita todas as igrejas de Roma e decide ir para a Espanha. Ele é incansável, né? Incansável. E assim a gente termina o capítulo passado e a aula passada. E o que a gente aprendeu, né? Será que o nosso coração... Só faltam 2 aulas, gente. Será que o nosso evangelizômetro está um pouquinho mais apontando para o caminho da perfeição, da plenitude, do nosso avanço, da nossa evolução? A gente espera que sim, porque realmente é um livro que tem esse potencial da gente, através dos exemplos, das histórias, dos sofrimentos, das lutas, da fé, a gente vendo assim, cara, eu reclamo tanto, né? Não preciso reclamar tanto assim, eu posso fazer um pouquinho mais. A gente pode, a partir disso, sair daqui realmente com o coração mais evangelizado. E separamos aqui principalmente algumas frases da semana passada. Uma delas é assim, ó: Jesus não é uma personalidade inatingível, mas um mestre amoroso e amigo das criaturas. Era a teologia paulina. Olha que moderno. Ele já falava que Jesus é amigo, é mestre amoroso. Não é aquela pessoa ali que está na cruz, que a gente tem que ter medo, ou que é um Deus. Não, olha como é que ele apresenta Jesus para a gente já desde aquela época. Quando ele teve a previsão, né, quando ele foi ridicularizado, ele falou assim, ó: não nos entristeçamos, haveremos de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avistou a tempo. Vejam, mesmo o pessoal não atendendo ele enxerga que vai ter uma oportunidade de, quando acontecer o pior, as pessoas pensarem, está vendo? Fomos avisados. E elas passarem a aprender com os avisos, com as advertências, mesmo não tendo aprendido de primeira. Consolo material e espiritual a todos na hora da tormenta. Então ele consolou o tempo todo, ele era incansável, cuidando das pessoas física e espiritualmente, que estavam padecendo aquelas 2 semanas à deriva. Diz assim também, olha: procuremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. Será que a gente tem certeza da vinda da tempestade? Ou a gente age o tempo todo como se só fosse ter céu azul, como se só fosse ter mar calmo? E aí toda vez que bate uma ondinha,
a gente se desespera, acha que está sendo injustiçado, Maria Angélica me abandonou. Então não é o que o Paulo está ensinando a gente, não. A gente tem que andar como um marinheiro vigilante. Uma hora vem a tempestade, vamos ficar pronto para ela. Né? A gente não está no plano de provas e expiações? Jesus não acalma a tempestade, Paulinho, tem que acordar ele. Lembra quando Jesus? Acorda Jesus dentro de nós, que ele acalma a tempestade. Agora a tempestade vem. Precisamos saber disso. É da natureza do nosso plano e da nossa condição evolutiva que de vez em quando venham as tempestades, para a gente poder sair do marasmo e acordar Jesus em nós, como ele fez na travessia lá do Mar da Galileia. Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz, mas frequentemente optamos pelos abismos das experiências dolorosas e trágicas. Então ninguém precisa aqui reclamar, eu não tenho um médium vidente ao meu alcance, eu não tenho uma cartomante, eu não tenho uma grande revelação, um sonho profético para saber o que vai acontecer. Jesus dá os avisos no seu evangelho. O evangelho está cheio de aviso. A gente tem que saber capturar, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. O perigo ensina a fraternidade imediata, a dor nos hermana, não é verdade? A gente não viu isso na pandemia? Quantas vezes, né? Gente que a gente nem conhecia, fazia compra para a pessoa, porque a pessoa tinha risco. Tá? E nas catástrofes a gente vê isso, infelizmente nas guerras, nas catástrofes naturais, a dor nos hermana. Opiniões do vulgo são muito inconstantes. Olha a sabedoria paulina. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância está sempre pronta para transitar da maldição ao elogio e vice-versa. Lembra? Primeiro começaram a falar mal dele na ilha de Malta. Se ele sobreviveu a um naufrágio, foi picado por uma cobra, deve ser devedor. Começaram a falar mal dele. Quando ele sobrevive, aí passa a ser de Deus. E ele tinha cantado isso, né? Que a ignorância transita da maldição ao elogio. A gente vê isso no dia a dia, né, gente? Então, a gente não tem nem que se desesperar quando falam mal da gente e nem ficar tão assim cheio de si quando falam bem, porque é assim mesmo, tudo isso passa. E mesmo prisioneiro, Paulo continuou trabalhando pelo bem-estar de todos, auxiliando a transformação moral dos guardas. Ok? Então, terminamos a caminho de onde, semana passada? Da Espanha. A gente não falou no começo do ano que preparem os passaportes? Quem tinha viajar a beça? Viajar uma beça. Então, às vésperas de partir para buscar a gentilidade espanhola, ele recebe uma carta. Tadinho do Paulo, né? Porque, na verdade, quem é que faz planos para a gente? É Deus. A gente até rascunha um plano. E também faz parte saber isso, né? Não ser esse orgulho, a intransigência de querer determinar, controlar tudo que vai acontecer. Não, eu planejo isso, eu intento aquilo, mas se for da vontade de Deus, porque se não for, vai ser diferente. E está tudo bem, porque no final das contas você vai descobrir que era o melhor que tinha para acontecer para a gente, né? E ele recebe uma carta de Simão Pedro. Ele estava em Corinto, então ele escrevia de Corinto. A carta era afetuosa, enternecedora, mas ele fazia confidências amargas e tristes, contava grandes desilusões que ele tinha passado lá na Ásia, e aí, desiludido da Ásia, ele resolveu ir para onde? Para Roma. Todos os caminhos não levam a Roma? E aí, ignorando que Paulo tinha conquistado a liberdade, na carta ele conforta Paulo, que Paulo estaria preso para ele ainda, e oferece ajuda. De repente ele ia para Roma para ser útil, já que Paulo estava preso, mas ele não sabia que ele já tinha sido solto. E aí ele ia chegar ao porto de Ostia em mais ou menos 10 dias. Paulo fica super feliz com a chegada desse grande amigo lá em Roma e prepara tudo que está ao alcance dele para a chegada de Pedro. Então ele aluga lá uma casinha modesta para Pedro e sua família. Lembra que Pedro tinha família? Né? Pedro, que a gente tem a notícia do Evangelho, era um apóstolo casado, tinha filhos, tinha a sogra, tinha um pacote completo, né? E aí ele aluga perto dos cemitérios lá, israelitas da Via Ápia, né? Os cemitérios eram importantes naquela época, porque era onde os cristãos se reuniam, e ele transportou tudo que ele possuía em objetos para essa casinha, porque ele ia para a Espanha.
Então, para aquela casinha que ele ficou ali 2 anos preso, então os itens que ele tinha, ele foi levando tudo para casa que abrigaria Pedro e sua família. E os outros irmãos também, mais humildes, fizeram a mesma coisa. Quando a embarcação estava para chegar no porto, Paulo, Lucas e Timóteo se dirigiram para lá para receber esse grande amigo, né? O ex-pescador de Cafarnaum. Mas eles não puderam organizar uma grande festa. Lembra nas outras despedidas ou chegadas de embarcação? Aquela multidão que recebia ou que se despedia, eles não podiam organizar uma grande recepção. Por quê? Por causa das perseguições. Então, os cristãos já vinham sendo perseguidos antes de Paulo chegar lá em Roma, antes dele ser... lembra que ele chegou lá, ficou 2 anos preso? Então, antes disso já tinha perseguição. Então, eles tinham que fazer algo um pouco mais discreto. Muito bem. A perseguição, ela estava acontecendo aos adeptos do Messias, por todos os lados, tá? Os últimos conselheiros honestos do imperador, como todo sistema de poder, tem os conselheiros, né? Aquela hierarquia toda. Os últimos honestos estavam desaparecendo. E até ele conta, na semana passada foi falado também, tanto por suicídio quanto por exílio. Roma estava assombrada com a enormidade e a quantidade de crimes que assolavam a sociedade romana naquela época. As nobres figuras do patriciado e do povo eram vítimas de atentados cruéis. Tinham uma atmosfera de terror, uma atitude hostil dos que se acomodavam com os velhos deuses e regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Então, o motivo principal da perseguição aos cristãos era o incômodo que eles causavam. Primeiro, pararam de ir nos templos, pararam de cultuar os deuses, reprovavam aquela atitude dissoluta, aquela atitude ligada aos prazeres materiais, e aquilo causava incômodo. Pregavam a fraternidade, que somos todos irmãos, somos todos iguais. Então, estavam atrapalhando a festa, tanto dos poderosos, quanto até mesmo das pessoas comuns, que se banqueteavam nessa situação de vida um pouco menos regrada, né? Da indisciplina. Então, desde o ano 58, os cristãos eram levados ao circo. Então, o circo eram aquelas situações ali, tipo um coliseu um pouco maior, em que o espetáculo era proporcionado através das vítimas, sejam com arco e flecha, ou comidos por feras, ou queimados. Que foi, Dudu? Azeite quente. Então, eram espetáculos. E o circo era lotado, como se fosse realmente aí um show. As pessoas aplaudiam, gritavam. Era uma diversão. Vejam o nível de moralidade daquela sociedade. Tanto do ponto de vista da questão sexual desregrada, que é muito citada em muitos documentos, e aqui no livro também é citado, né? Orgias que aconteciam, envolvendo todo mundo, a plebe, a nobreza, quanto eles se juntarem para esse espetáculo, vendo pessoas, né, irmãos, e as pessoas batendo palma, aplaudindo e gritando, como se fosse realmente um show. Então, os cristãos, eles eram os mais castigados, não eram os únicos. Outros presos, escravos, outros condenados também eram castigados, mas os cristãos eram os mais castigados, e eles eram responsabilizados por qualquer dificuldade que acontecia. Chovia muito, eram os cristãos. A safra naquele ano teve uma peste, eram os cristãos. Então, pronto, botava a culpa no cristão, botava no circo e aplacava a sede de sangue das pessoas, e elas ficavam satisfeitas até o próximo espetáculo. Os romanos mais ilustres, nesse momento, que simpatizavam com a doutrina de Jesus, eles ainda estavam livres desses vexames públicos. Então, eles não eram presos, eles às vezes eram afastados, exilados, mas eles não eram presos nem iam para o circo, tá? Os romanos ilustres. Já os pobres, os operários, os filhos da plebe, eles eram levados ao martírio às centenas. Às centenas, e durante anos. Muito bem, então esse era o cenário quando Pedro finalmente então está chegando
lá no porto de Óstia. Por isso que não teve grandes festas para o Pedro. Paulo abraça o velho amigo de Jerusalém, tomado de grande alegria nesse desembarque de Pedro. Simão trouxe a esposa, os filhos e João. Lembra que ele estava em Éfeso, depois foi para Corinto, então João veio junto com ele. Simão conta a morte de Tiago. Então, o outro Tiago, irmão de João, já tinha desencarnado há mais tempo, lembra que também já foi revelado no livro. E aqui o Tiago, filho de Alfeu, não tem relato no livro. A gente imagina que sim, pela idade, tá? A Cris perguntou se a mãe de Jesus já tinha morrido. Como todos os relatos apontam que João ficou com Maria até o final, e aqui ele saiu de Éfeso e veio para Roma com Pedro, pela idade provável, né? Porque Paulo já estava com 60 e tantos anos. Pedro também era mais velho. Então a gente imagina que a essa altura Maria de Nazaré já tinha desencarnado, mas não tem essa informação no livro, tá? Então, ele conta da morte de Tiago, filho de Alfeu, aquele que segurou as pontas em Jerusalém até o fim, para ver se a perseguição não era tão atroz, e das novas torturas que tinham sido infligidas pelo Sinédrio lá na igreja de Jerusalém. E aí Paulo e Pedro começam a contar um para o outro as suas lutas, as dificuldades, mas eles contam com otimismo, não contam assim derrotados, não contam lamentando. Olha o ponto de vista, eles contam com coragem, como se fossem láureas da vida, porque eles já têm uma outra visão das dores, das dificuldades. Eles já entendem o porquê e para que a gente passa por cada uma dessas coisas. E aí Paulo permanece decidido a ir para a Espanha. Ele não muda de ideia. Por que, principalmente? Porque, primeiro ele pensa assim, Pedro estando lá, ele pode substituir Paulo. Inclusive ele fala assim, substituir com vantagem. Ele pensa, ele é muito melhor do que eu. Então, fazer falta nenhuma aqui, agora mesmo que eu posso ir para a Espanha, levar o evangelho lá para os gentios da Espanha. E muitos amigos pedem que ele fique. Eu também é uma constante isso, né? Toda vez que ele decide para algum lugar, os amigos, não vai. Também é um pouco do nosso apego, né? A gente quer sempre que aqueles que a gente gosta fiquem perto da gente. Mas às vezes a pessoa tem uma tarefa em outro lugar, precisa cumprir uma missão em outro lugar, e a gente também tem que treinar esse desapego. E aí ele vai para a Espanha. Ele leva Lucas, Timóteo e Demas. Lá na Espanha ele fica mais na região de Tortosa, e ele leva a palavra e os feitos ganham novos corações, novos adeptos ao cristianismo. Gente, se a gente for pensar em quantos lugares Paulo esteve, e não Paulo Estevão, levando o evangelho, o consolo, e não é só a pregação, né? É a pregação, é o exemplo, são as curas, são as lutas. Então é o exemplo vivo, né? São as cartas vivas de Jesus. Embora ele tenha escrito muitas cartas, a vida dele foi uma carta viva. Quem quer que tenha convivido, e nós que estamos convivendo com ele agora desde março, podemos nos tocar pela sua palavra, pelo seu exemplo, de um evangelho vivo, de como realmente alguém que adota o evangelho, compreende e se permite transformar a vida e o pensamento, as atitudes, pelos exemplos de Jesus e pelos ensinamentos de Jesus, pode realmente fazer milagres, entre aspas, né? No sentido de coisas maravilhosas de se ver. Enquanto isso, como que estava a situação em Roma? Ele foi para a Espanha, deixou Pedro lá, já tinha perseguição, os cristãos estavam morrendo às centenas. Como que estava a situação em Roma? O que vocês lembram aí da leitura? Eu falei que tinha muita coisa, todo mundo quietinho, né? Com medo de não ter. Pode perguntar, Cris. Não. Quero não. Estou até com medo.
É porque é que vocês não estão vendo a Cris aqui com o microfone, o Cadu está com o microfone. Como é que estava a situação lá em Roma, gente? Hein? Ela seguia cada vez mais grave. Só estava faltando um édito. Lembra que a gente falou que os romanos ilustres, esses eram poupados? Faltava só um édito para que os cidadãos romanos também pudessem ser condenados publicamente. Porque todos os demais já lotavam as prisões. Então, qualquer um que seguisse o cristianismo era preso. E Simão Pedro? Como é que ele estava? Hein? O que vocês lembram aí da leitura? Quem leu? Muito bem. Semana que vem vai acabar, hein? Eu vou sentir falta. Vai ter recuperação, não? Hã? Vai ter recuperação? Recuperação vai, ó. Cris, Roberta. Mas vai ser online. Para ser o castigo. A lá romana, você é online, vai ficar assim, ouvindo tudo de nós, mesmas piadas repetidas. E Simão Pedro, como é que ele estava? Ele não tinha descanso, tá, gente? Apesar da idade, cansado pela idade, a gente já sabe que Simão Pedro era o apóstolo mais velho, comparado com os outros que vieram, os outros 12. Então, aqui, né, por volta do ano 60, a aula hoje vai até 65, mais ou menos. Jesus desencarnou por volta do ano 33, já tinha 32 anos depois. Se ele já era mais maduro naquela época, imagina 32 anos depois. Lembrando que 60 anos nessa época não é 60 anos agora, que a gente vê hoje, né? Por muitos motivos, pelas lutas, pelos sofrimentos, pela ciência mais rudimentar. Então, o nosso corpo, parecia muito mais velho do que o que hoje a gente identifica com 60, com 70 anos de idade. Né? Os cremes. Ele procurava atender às necessidades de todos. Assistia os doentes e pregava nas catacumbas. Então, ele seguia o programa. Pregava nas catacumbas, já que Paulo não estava. Assistia os doentes. Lembra que a especialidade de Pedro era essa na igreja de Jerusalém? Ele se dedicava muito mais aos enfermos do que às pregações, que acabavam sendo tocadas por Estevão no primeiro momento, depois por Tiago e por outros irmãos. Quer perguntar, Cris? Não, quero sim? Não ou quer sim? Quero. Está desligado? As catacumbas já existiam, óbvio, evidente, né? Mas desde quando, e assim, eles se viram forçados a pregarem lá até por segurança. Mas essas catacumbas já existiam desde quando? Desde sempre, né? Não, catacumba são os cemitérios. São os cemitérios. Porque tinham as cooperativas, na aula passada teve essa informação, tinham as cooperativas que cuidavam desse serviço funerário, vamos dizer assim. E como o serviço funerário está muito ligado à religiosidade, porque é um tipo de religião ou de fé, faz o culto naquele momento de um jeito diferente da outra. Então, era uma zona livre, em que cada um podia professar do seu jeito. E aí era um ambiente propício para as pessoas se reunirem para rezar, né? Porque ele, enterrou alguém, então deixa ele fazer o culto dele de despedida. Então era meio que um passe livre, eram regiões em que você podia professar a sua fé, porque teoricamente você está sepultando alguém, né? Exato, é que hoje a gente não tem perseguição, graças a Deus, né? Espera aí, deixa o Cadu levar a... O católico faz também. Claro, então, isso aí. Entendi. A Dudu está lembrando que hoje também os cemitérios, essa localidade, cada um faz do seu jeito, né? Não tem um dogma predominante, certo? Então, por isso que eles começaram a se reunir nas catacumbas.
Independente se eram subterrâneas, se não eram subterrâneas, a questão era meio que uma zona franca, uma zona livre, e aí não tinha perseguição, porque se respeitava. Ele não está reunindo na casa de alguém, ele não está criando uma igreja que vai fazer oposição a um templo pagão. Está no cemitério ali, então deixa o pessoal lá. Então, os cristãos foram cada vez se reunindo mais nas catacumbas. E tem aqui um trecho de Emmanuel que a gente considerou, né? Aliás, como vocês sabem, né? Mesmo a Cris não estando, a gente conseguiu esse ano montar todas as aulas juntos. Que a gente separou, que é um alerta para todo mundo aqui. Acho que, na verdade, é um convite para todos nós aqui. Porque, às vezes, a gente esquece desses que nos antecederam. Olha o que Emmanuel fala. Vamos ouvir uma outra voz. Fala aí, Cadu, no microfone. Faz a leitura, por favor. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente, confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, das preces da aflição que se elevam dos cemitérios abandonados. É um convite para a gente não esquecer, né? Porque os cristãos do mundo inteiro, nós somos cristãos, né? Espíritas fazem parte dos cristãos. A gente não pode esquecer essa falange. Gente, foram centenas de cristãos martirizados. E que muito provavelmente, graças a todos eles, nós estamos aqui por motivos diferentes, na necessidade que eles precisavam passar por aquilo. Eles sofreram situações dolorosas e injustas, mas através do sangue e das lágrimas, eles regaram a sementeira do Cristo. Eram sementes ainda depositadas, não era uma árvore com troncos firmes, com uma copa robusta, dando sombra, dando fruto. Eram sementeiras que foram plantadas em muitos lugares. E foi esse suor, essas lágrimas, esse sangue que regaram e fizeram essa árvore ser o que a gente hoje vê, que é a árvore do Evangelho, sólida, firme, que nos proporciona o alimento e a sombra. Então, a gente precisa não esquecer desses cristãos. Muito bem. Lembra que João tinha ido com Pedro? Então, ele estava lá uma temporada, ele não tinha intenção de ficar lá para sempre, provavelmente ele foi acompanhando Pedro até lá, por isso a gente deduz, né? Eu pensei bastante sobre isso, da possibilidade de Maria não estar mais encarnada naquele momento, é uma especulação nossa, tá, gente? Não está na obra. E aí ele começa a se preparar para voltar para a Ásia. E ele estava em prece, carinhosa, inspirada, se despedindo lá nas catacumbas também dos outros cristãos que estavam naquela reunião, naquela noite, quando de repente o que acontece? Ele é preso e esbordoado impiedosamente. Como a gente tem a capacidade de ser agressivo, né? E essa capacidade ainda existe em nós, hoje. Embora a gente esteja um pouquinho mais civilizado, o verniz social um pouquinho mais brilhoso, mas a gente ainda tem muito dessa animalidade. Principalmente quando a gente é contrariado, quando o nosso interesse não é atendido. Então, essa fera ainda surge, né? Nas expressões faciais, no tom da voz, na expressão corporal. Então, vamos lembrar desses aí que faziam tudo isso, para a gente ir no caminho oposto, como Jesus nos convidou no Sermão do Monte, para sermos mais mansos e mais pacíficos. Então, ele é preso e esbordoado, e junto com ele, dezenas de irmãos são trancafiados nos cárceres do Esquilino, que era uma das colinas lá, ainda, né, de Roma. Só que muitos trabalhos aguardavam João na Ásia.
Essa é a reflexão de Pedro quando ele fica sabendo da prisão de João. E aí Pedro tenta vários contatos para libertar, só que ele não consegue, porque as pessoas que Pedro conhecia lá em Roma, elas não tinham influência política, porque ele estava ali, né? Perto dos cemitérios israelitas, da Via Ápia, pregando nas catacumbas, curando os enfermos. Ele não fez relacionamentos poderosos. Hã? Não teve o network. Aliás, ele tinha o networking, só com as pessoas mais simples. E quem é que tinha esses contatos? Nosso Super Paulo, né? Super Paulo. E aí eles pedem ajuda de Paulo, porque ele sim era muito influente. Como é que estavam então as prisões? Lotadas, fétidas, a Cris está lembrando aqui. Os prisioneiros morriam diariamente, então eles não morriam só no circo, eles morriam na prisão. Por quê? Maus tratos, sem alimentação, condição insalubre, fome, frio, pragas. Imagina a situação como é que não devia ser, gente, se hoje a gente ainda vê isso acontecer, né? E João estava preso. Se eles não agissem rápido, o que podia acontecer? João podia morrer também. Não que os outros não fossem importantes, mas eles reconheciam a missão de João. João fora discípulo, né, querido de Jesus. Era o mais jovem, era o mais diferente. O seu evangelho é o mais diferente. Ele tinha uma forma diferente de ver o mundo. Ele capturou coisas diferentes do que ele observou. Ele escreveu de forma diferente. Então era importante que ele não fosse embora ainda tão cedo. Ele tinha muito ainda a fazer, tinha muito a contribuir para nós. E aí o Tigelino, que era um fofo também, vocês perceberam? Oraram por ele? Procurem ter o hábito de orar por essas pessoas, tá? Vocês estão rindo, é verdade. Toda reunião, eu e a Paulinha já estudamos junto o livro dos Espíritos. Aí tem lá umas aulas, todo mundo fala das mesmas pessoas, né? Das mesmas pessoas, não vou nem citar o nome para não baixar a vibração. Da história, aqueles grandes genocidas. E tem gente que ainda fala deles ainda como se estivesse agora fazendo mal. Então, toda vez que a gente pensar em um desses irmãos equivocados, do passado ou do presente, que vai chegar em casa e vai ver o telejornal, vai ter uma notícia ruim, né? Alguém que infelizmente estuprou, alguém que infelizmente matou, alguém que infelizmente bombardeou, alguém que infelizmente roubou. Vai ter, gente. Vocês esqueceram onde vocês estão? Eu não esqueço. Nós temos que orar por essas pessoas, pela conversão dessas pessoas. Paulo não converteu? Paulo... Teu Tigelino. É um fofinho. Tigelino, se bobear, está aqui já, mentor. 2000 anos depois. Mas olha, é importante essa mudança de hábitos, tá? A gente poder mudar a nossa vibração mental e pedir. Se Paulo, lembram dele, gente, enquanto Saulo? E olha como é que ele está aqui hoje. Por que o Hamas não pode converter? Por que quem está retaliando não pode converter? Por que os nossos irmãos da milícia, os nossos irmãos traficantes, nossos irmãos de qualquer lugar não podem converter? Mas depende também da nossa vibração. Porque senão a gente emana o contrário. Emana assim, é isso mesmo. E é isso é mais lenha na fogueira. Lembre do nosso poder de emanar coisas positivas. Você ia falar alguma coisa, Cadu? Então, você já antecipou. O que eu ia tentar dizer é que a gente acaba se beneficiando também, porque quando a gente fica com essa sensação ruim que a gente fica, é óbvio que a gente fica, a gente também está se impregnando com aquele mal, com aquele mal-estar, com aquela circunstância, aquilo quase que está vivenciando em nós, né? Eu acho que a gente acaba também sendo beneficiado fatalmente por esse processo que você está explicando, que ainda é difícil para a gente ter essa percepção, mas que é um caminho, né? Porque quando a gente está botando essa lenha na fogueira, tipo assim, é isso mesmo, tá certo, tem que morrer mesmo, sabe,
com quem a gente está se comparando, ou se assemelhando? Com aqueles que iam para o circo ver quem está morrendo. Porque naquele momento eles julgavam que os cristãos estavam errados. É um juízo que eles faziam. E a gente se acha no direito de ter juízos também e dizer, tá certo mesmo, tem que matar mesmo, tem que fazer isso. Qual é o nosso lado? Qual é o lado que a gente tem que defender, gente? Com a mesma medida que a gente julgar, Termina a frase, Paulinha. seremos julgados. Por isso, a gente julga sempre. Claro que Mas a sim. gente tem que julgar, lembrar que a gente vai ser julgado da mesma forma que a gente julgar. A gente julga tudo. Né? E aí? É direita ou é esquerda? É Hamas ou é Israel? É milícia? Qual é o nosso lado? É o lado do bem, é o lado do amor, é o lado da compreensão, é o lado da paz, é o lado da evolução, é o lado da regeneração. E é isso. A gente tem que lutar por isso, desejar isso. Não é nem Boca, nem Fluminense. Vamos voltar para a aula. Vamos lá. Então, o Tigelino, a gente já parou, abrimos um parênteses enorme por causa do fofo, né? Então, todos se distraíam com o suplício das vítimas. Aí tem todas as descrições aqui, né? Azeite quente lançado nas vítimas nos portos, depois incendiava, né? Que funcionava como um combustível ali, como uma espécie de óleo. Mergulhavam em água em ebulição, depois que as mãos eram amarradas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Horrível, né? E depois que as vítimas estavam mortas, então constatava a morte, as vísceras eram lançadas nos tanques com peixes, para alimentar os peixes. Então é um requinte de crueldade impressionante. Tem prazer, né? Com certeza tem. Claro que sim, é um tipo de psicopatia, que a gente sabe que no fundo é atraso espiritual. Então, no início do ano 64, um irmão foi enviado à Espanha para pedir ajuda do Paulo. Então, na Espanha, o movimento tem essa informação aqui. Até na semana passada a gente falou que era a última carta, mas ainda depois já tinham mais cartas, tá? Na Espanha, o movimento das epístolas tinha reduzido, mas não tinha interrompido de todo. Timóteo, lembra que ele tinha ido para a Espanha com Paulo? De lá, ele volta para a Ásia, levando algumas cartas. Não tinha correio, né? Paulo ensinava trabalho e renúncia, paz da consciência e culto do bem. Planejava novas viagens. Ele de lá já queria ir para outros lugares, na companhia de Lucas, quando esse mensageiro, levando a carta de Pedro, chega lá no início do ano 64. E é tão interessante, não sei se vocês observaram, quantas datas aparecem nesse capítulo. Mês, ano e algumas vezes a data específica. E Emmanuel não dá ponto sem nó, né? Porque tinha uma série de discussões de qual momento, quando isso aconteceu, o incêndio de Roma, que daqui a pouco, e Emmanuel dá a data. É incrível. Tem historiadores que estudam esse livro que dizem que quando esse livro for adotado sem preconceito, tipo assim, a espírita, sabe? Quando for adotado realmente como instrumento de estudo, como muitas coisas ainda sobre o entendimento daquela época vão avançar. Que ele ainda é visto com reservas por quem não entende o que é o espiritismo, a revelação, a psicografia, etc. Paulo decide retornar imediatamente. Era urgente, então, que João fosse libertado, porque ele tinha toda a missão dele em Éfeso, e aí um barco à porta, então, isso do início do ano, até chegar em maio, vai à porta lá no porto de Ostia, para depois ir para Roma. Pedro recebe Paulo super enternecido, conta para ele tudo o que está acontecendo em Roma, conta sobre um sonho profético, em que ele teve ali a revelação de que essas perseguições ainda iam se acentuar muito e que provas ásperas chegariam para todos eles. Paulo, como era um intento de Pedro,
começa a mexer os seus pauzinhos, os seus contatos. Paulo era influente, lembra? Tinha curado um monte de gente famosa, curado pai de gente famosa. Lembra de tudo isso que já aconteceu? E aí ele procura o Acácio Domício, também mexe os pauzinhos e chega lá na Popéia Sabina. Quem era a Popéia Sabina? Foi semana passada. Cortesã de quem? Então, era uma cortesã, depois até foi como segunda esposa dele, né? E aí ele conversa com esse pessoal todo. Ela era inimiga dos cristãos, mas ela fica muito impressionada com Paulo, com o que ele conta, com o que ele explica sobre a divindade, porque ele não perdia a oportunidade. Ele conversava contigo, ele ia falar um pouco de Jesus, ele ia falar um pouco da proposta do Evangelho, ele ia contar da Boa Nova, e ele acabava convencendo as pessoas. Ele era um grande orador. E ela, muito impressionada, promete que vai libertar em 3 dias. Mais uma vez 3, né? A gente já viu esse ano aqui várias vezes. E aí alguns companheiros recriminaram Paulo porque ele foi procurar a Popéia. E aí, o que vocês acham? Hã? Sempre vai ter alguém falando mal da gente. Vocês já estão tranquilos com isso? Já estão tranquilos com isso? Fiquem. Jesus agradou todo mundo? E aí, vocês acham que vão agradar? Vão receber like de todo mundo? Nenhum dislike? Bobagem. Então, ele foi lá pedir pelo João, a quem ele pudesse conseguir intervenção e ajuda. E aí tem a gangue que vai falar, não devia, mulher de má vida, não sei quem, a cortesã, como é que pode pedir ajuda para ela? O que importa? Importa o objetivo dele ser alcançado. Certo? Jesus com Madalena, né, foi uma boa lembrança, Tuti. Ainda pregou para ela, né? Então, porque ela era dissoluta e cortesã. Então, Paulo era o foco dele, era focado. Se é Popéia, se não é Popéia, se é Acácio, não importa. Ele quer libertar João. E aí, é o pensamento dele, né? Ele era muito moço, o João, forte e dedicado. E o cristianismo da Ásia não podia dispensar a atividade construtiva. Lembra do sonho profético de Pedro? Pedro já mais idoso, Paulo já mais idoso. Quem dos primeiros cristãos ia poder continuar essa bandeira? Era João. Então, era justo que todos os esforços fossem movidos, envidados para libertá-lo. E aí ele faz uma reflexão muito interessante, né? Então, vocês estão aí falando porque eu falei da Popéia. O próprio Tigelino e o imperador também não são vítimas da mesma prostituição. Olha o que ele diz aqui, ó. A derrocada moral da mulher vem da prostituição do homem. Porque a mulher não faz sozinha. Mas e o preconceito, né? Lembra da mulher adúltera? Ela foi apedrejada, mas se ela adulterou com alguém. E esse alguém, né, tinha tido uma relação com ela, sabendo que ela era casada. Ele também não está errado? É a hipocrisia nossa, né? De olhar uma visão de túnel, olhar julgar, apedrejar. Então ele faz essa reflexão aqui, que a derrocada da mulher depende também da derrocada moral de um homem. Em 3 dias, Popéia liberta ele. Viu que é benção? Vamos orar pela Popéia? Estava liberto, abatidíssimo, depois da prisão, aquele tempo todo. Ele tinha sofrido maus tratos, tinha contemplado quadros terríveis dos seus amigos, dos outros seus irmãos e cristãos que estavam no cárcere. E a expectação angustiosa tinha mergulhado ele num estado de espírito de perplexidade dolorosa. O que o Paulo faz? Bota ele para ir embora, rápido. Tanto pelo receio de uma nova perseguição, uma nova prisão e a morte, quanto para tirá-lo desse estado de perplexidade, né? O que hoje a gente chamaria de um estado pós-traumático, né?
de uma depressão grave, de um estado de choque. Paulo bota ele no barco e manda embora. E essa situação, gente, sombria, de dor, daquela comunidade, faz com que o grupo fique cada vez mais coeso. Na dor, esse grupo de cristãos cada vez mais coeso. E aí multiplicam-se as reuniões nos cemitérios distantes e abandonados. Quanto mais distante, ninguém ia ver, vai lá no cemitério e faz as reuniões. Então, quanto mais perseguição, mais grupos se reuniam nos cemitérios. Imagina que bênção a gente hoje, né? Vem para cá, com ar-condicionado, tem hora para começar, tem música, tem um coral cantando, mesmo em playback, né, Deise? Aí a gente aqui, a Cris não está, mas o Cadu está, e a gente está aqui na casa da irmã Maria Angélica, e esquece de valorizar. Algum tempo atrás, a gente precisava ir para Catacumba, para poder ouvir falar de Jesus, para poder rezarmos juntos, nos consolarmos, porque ali quantas daquelas pessoas já estavam viúvas, sem os filhos, o filho foi morto, né? Órfãos, perderam tudo, e aí nos consolávamos uns aos outros para poder sobreviver àquela situação de tanta dor. E hoje a gente vem para cá com maior naturalidade e às vezes esquece de agradecer pela bênção de sermos espíritas no século XXI, num país que, apesar de todos os seus problemas, é livre do ponto de vista de credo, e a gente pode estar aqui, olha, louvando, aprendendo e depois retribuindo, fazendo dentro do nosso alcance, dentro das nossas tarefas aqui da casa, né? Cada um aqui tem tarefas diferentes, podendo dividir um pouquinho daquilo que a gente tem recebido tanto do alto, através da irmã Maria Angélica. Até que acontece o quê? Gente, esse livro, se fosse um filme, né? É um thriller. A gente vai assim, prendendo a respiração e acontecem umas coisas, né? Assim? Ou se fosse uma série, quando está no ápice, pronto, esperar a próxima temporada. E o que acontece agora? No Semaflix? Ah lá. Na manhã do dia 16 de julho, Emmanuel não é mole não, viu? No dia 16 de julho, ele crava a data. De 64. Hã? Não, a ideia deve ter sido antes, né? Essa manhã que começou o incêndio. Então, aqui na manhã de 16 de julho, aliás, não é só o dia, é amanhã de 16 de julho, Emmanuel é mais específico impossível. E rompe um violento incêndio nas proximidades do grande circo. Então, começa um grande incêndio ali. Muito bem. Esse incêndio ele começou em alguns armazéns que estavam cheios de material inflamável. Ele propagou com rapidez assombrosa, elegantes construções ardiam em chamas e as portas da cidade, as cidades eram muradas, né? E tinham portas. Estavam congestionadas, porque todo mundo queria ir embora ao mesmo tempo, para fugir, pelo menos a porta perto desse local, que foi o primeiro dia de incêndio ainda. Esse incêndio vai durar bastante tempo. Haviam mortos sem conta. A loucura se generalizava entre as criaturas mais impressionáveis. Então, o Emmanuel descreve que houve um estado de histeria coletiva naquela situação ali. Homens mais piedosos apoiavam crianças que estavam massacradas ou feridas, ou que estavam órfãs, sozinhas. Situação horrível, né? Mães gritavam pelos filhinhos desaparecidos. Todo mundo queria abandonar a cidade ao mesmo tempo. Durante uma semana, o fogo lavrou, destruidor, espalhando desolações e ruínas. Vejam o quanto a ambiência, né? A psicosfera também acaba proporcionando desastres. Porque como que era a sociedade? A gente acabou de ver hoje, né?
tanto do ponto de vista das perseguições, da diversão, dos excessos, e aí foge do controle e se instala essa atmosfera perturbadora e destruidora. E o Emmanuel vem revelar algumas coisas que, obviamente, também são conhecidas na história, embora haja correntes diferentes, há controvérsias, mas Emmanuel é categórico na revelação espírita para a gente saber exatamente quais são as origens do incêndio. Deixa eu só o micro... A Cris, aqui. Você falou em psicosfera, né? Quer dizer, o Nero lá estava pensando bereré. Só que... Não, quando eu falei psicosfera, de toda a cidade, não é só do Nero. Não. Porque, assim, também quero precisa dizer ter o um seguinte. ambiente propício para o mal se disseminar. Porque se eu tenho um ambiente que guarda o evangelho, que guarda a moralidade, às vezes o mal, ele fica circunscrito. Certo? Não, entendo isso aí. Só que, apesar de, como você falou, ter sido a psicosfera, aí eu pensei, bom, Nero provocou isso aí. Tudo isso aí fugiu do controle dele. Então, a princípio, a psicosfera existia, mas teve um cara que pensou pior. Eu não quis dizer, Cris. Pensou e fez, né? Eu não quis dizer que a psicosfera causou. Eu digo o seguinte: se a gente jogar um fósforo num terreno seco, o fogo vai... Certo? Se for numa floresta úmida e bem irrigada, talvez é uma chama pequena. Então, quando a gente proporciona o mal, você falou que saiu do controle do Nero, né? Que é o que a gente vai dizer aqui agora. Mas também, isso foi uma relação minha, aquela sociedade estava vivendo de uma forma muito negativa. E aí também propicia que o mal se alastre. Certo? A gente não vai conseguir nunca, talvez seja a expressão errada, a gente não consegue evitar 100% do mal. Mas quando a gente está no caminho do bem, orando e vigiando, a gente consegue limitar a extensão do mal. Porque muitas vezes a propagação do mal vem até da nossa reação ao mal. Como eu reajo a ele. Às vezes eu faço aquilo aumentar. Em várias situações da vida. Então, foi nesse sentido que eu falei da psicosfera, tá? Então, das 14 circunscrições da cidade, 4 ficaram preservadas, todas as outras mais ou menos mais destruídas. O imperador, quando começou o incêndio, ele estava em Anzio. Estava fora. A Cris está dizendo aqui que foi o álibi dele. Porque, na verdade, a fogueira, gente, o Emmanuel afirma, foi idealizada por Nero. E aí ele sai da cidade no dia em que aconteceria para ter o seu álibi, como a Cris falou aqui. Não, isso. Isso aí, a gente trouxe aqui no resumo, tá? Qual era a intenção dele? Ele queria edificar uma cidade nova, ele queria revitalizar a cidade. Dinheiro ele tinha, porque vinha das províncias. Cada província do Império Romano pagava impostos, lembra? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, chegava muito dinheiro lá em Roma. Então, era fácil reconstruir a cidade. E qual era o problema que ele tinha para reconstruir? Resistência de quê? Por que os cidadãos... Essa é a cidade nova. Projeto novo, por que eles resistiam a construir a cidade nova? Porque eles não queriam que os templos, porque tinha muitos templos. Para eu fazer um projeto aqui de retrofit nesse bairro, eu vou ter que remodelar tudo. Vou ter que botar o templo abaixo e construir outro. Muito supersticiosos, não pode mexer no templo. Tem que preservar. E atrapalhou o plano diretor do Nero. Então, se ele não precisasse se indispor, queima, e aí, óbvio, agora que foi queimado, vamos reconstruir um novo templo, né? Essa era a intenção dele. Só que ele não pôde prever a extensão
da espantosa calamidade. Perdeu o controle. Foi ali, tomou uma proporção completamente não planejada. Ele chega na cidade no último dia do incêndio. Chega, vê aquela situação, né, completamente fora do esperado, sobe numa colina para ver e decide falar em público, fazer um discurso para o povo. Ele esboça lágrimas, ele era bem dissimulado, né, até bem teatral, a história diz isso, e faz promessas de uma reconstrução, fala dos santuários, aí chora quando fala dos santuários que ele queria destruir para construir outro. E aí a turba se sensibiliza por ver o seu grande imperador, ele chorando junto, prometendo. Mas ele promete também ir atrás dos culpados. E isso chama atenção, né? Porque o incêndio, na maior parte das vezes, é o quê? Acidental. Então, imagina, eu estou ali falando, e vou atrás dos culpados. Geralmente a gente já está ali se entregando, né? Por que tem um culpado? Certo? E ele promete punir os culpados, pede que o povo denuncie caso descubra alguma coisa, e é aí que a massa começa a falar: cristãos às feras, porque os cristãos já não eram culpados de tudo? Se chovia, se fazia sol, se tinha praga, se não tinha dado uva naquele ano, se o trigo não tinha dado. Então, quando ele começa a falar em culpados, denunciem, já ali um pedaço da plateia, o efeito manada, um já fala, o outro vai, cristão, e ele tem uma ótima ideia, que a ideia não veio dele. Ele então vê que encontra a solução que ele procurava. E aí o povo aplaudiu freneticamente. Ele promete que vai prender os cristãos como forma de punição. As primeiras prisões, então, se realizam. Ele determina que vai reconstruir o Grande Circo, porque o incêndio começou em volta do Grande Circo, que era o bairro que ele queria revitalizar. Então, foi o primeiro lugar, estava mais destruído. Então, vamos reconstruir, e na inauguração vai ser um grande espetáculo, botando muitos cristãos lá para punir o crime deles. Era um crime de lesa pátria majestade, porque aí foi contra o patrimônio, contra o imperador, etc. E aí, antes até dessa inauguração, tem uma primeira carnificina. Então, nos jardins, foi uma grande festividade. Como é que era a festividade? Tinham orgias da plebe com grande parte do patriciado. Então, parte da festa era orgia, parte da festa era morte aos cristãos. Durou noites e noites essa festividade, iluminação, orquestras, e aí os cristãos eram entregues ao castigo que o povo quisesse. Tinham várias opções, e o povo podia dizer: hoje eu quero isso, conheço a pessoa, eu quero matar desse jeito. Olha que coisa assombrosa. E aí os jardins estavam cheios de cruzes, de postes para pendurar a pessoa, para açoites e numerosos instrumentos de flagelação para as pessoas poderem utilizar como se estivessem jogando um videogame. Os seguidores de Jesus, nesse momento, revelavam o poder da fé para aquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhe cabiam. E enquanto eram supliciados, eles declaravam a sua confiança a Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade por amor ao seu nome. Quando termina essa chacina de agosto, a perseguição continua sem tréguas. Porque qual era o objetivo de Nero? Que não faltasse contingente de vítima nos espetáculos periódicos. Gente, é como se fosse matéria-prima para uma produção em série de um espetáculo que é o martírio dos cristãos. O coração de Paulo sangrava de dor em ver os seus irmãos sofrendo desse jeito. Todo mundo foi voltando para a Ásia. Todo mundo foi embora. Lucas fica com Paulo. As igrejas domésticas silenciadas. Os salões alugados para
As igrejas domésticas são aquelas na casa das pessoas. Os salões que eram alugados para serem igrejas, fechados. Só restavam as reuniões nas catacumbas. E aí, nas catacumbas, lá tinha conforto fraternal, eles oravam, eles comentavam as lições do mestre. Lá, unidos, auriam novas forças para testemunhos tão duros que estavam acontecendo e que provavelmente aconteceriam com aqueles que estavam ali também. Paulo levava aos irmãos aflitos inspiração do Mestre Divino e cantavam, os cânticos se associavam aos prantos dolorosos. Já Pedro atendia, depois que Paulo volta a pregar, Pedro basicamente atende aos enfermos. Depois dessa festa horrorosa que durou esses dias todos, de orgia e morte, 2 meses passam. O movimento das prisões aumentava dia a dia, para que não faltassem presos para as grandes festividades que ainda aconteceriam na reinauguração do grande circo. Uma certa noite, na catacumba, durante uma pregação de Paulo, o que acontece? Chegam lá os guardas e Paulo é preso. Ele está falando exatamente isso aqui na hora. Ó. Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. A gente sabe disso, né? Quantas vezes, quando está tudo bem, a gente esquece da espiritualidade, da nossa fé, como se a gente não estivesse precisando de ajuda. Nos dias de sofrimento e de morte, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser Jerusalém, que crucificou o enviado divino, e nem Roma, que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Então, o meu reino não é desse mundo, como diria Jesus. O auditório estava em êxtase quando ouvia Paulo falar isso. E aí, nesse instante, um grupo de guardas chega e faz a prisão daqueles que estavam lá, orando. Lucas não estava nesse dia. Lucas, aliás, escapou de várias, né? De várias. E aí, tem uma certa conversa entre Paulo e os guardas, e aí Paulo responde a eles sobre a diferença entre Cristo e o imperador. O texto está no livro, não ia caber aqui. Ele recebe 3 bastonadas no rosto, um filete de sangue começa a escorrer, e ele termina dizendo: não podeis ferir senão o corpo. Vocês estão ferindo só o corpo, não tem problema. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são inatingíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. E Paulo ainda diz: respeito com as mulheres e as crianças, e eles atendem. Eles atendem inconscientemente. Você vê o ascendente moral dele sobre os guardas. E a partir daí, esse grupo que foi preso, apesar do respeito das mulheres e as crianças, o grupo marcha em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão mamertina nos primeiros clarões da manhã. E assim, então, a gente conclui a aula de hoje, ao encontro do mestre, semana que vem, a parte final. Então, ele já está preso, está chegando à prisão, e na semana que vem a gente vai saber como esse livro termina, sempre agradecendo muito aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui, que essa obra de Emmanuel e de Chico e de Paulo, como a gente sabe que foi, esse trio, não passe em vão, que possamos guardá-la no íntimo dos nossos corações, como um instrumento de estímulo, de coragem, de fé, para que a gente sempre saiba que somos capazes, sim, de fazer essa conversão e irmos ao encontro de Jesus. E sem tantas necessidades de lutas e humilhações como vimos aqui,
temos uma condição muito mais pelo caminho do amor, não necessariamente pelo caminho da dor. Que possamos retornar aos nossos lares com segurança e estarmos juntos aqui felizes na semana que vem para o fechamento do nosso curso e o encerramento do estudo desse livro. Que assim seja.